muito boa tarde. Eu sou Aníbal Albuquerque, do Entre Nós, e seja muito bem-vindo a mais um domingo do Entardecer Espírita. Hoje, dia 9 de junho de 2024. É um prazer ter você aqui conosco. E hoje a nossa live, o tema será a reencarnação como instrumento da justiça divina. Eu espero que seja proveitoso para você. Mas antes de começarmos, gostaria de convidar-lhe para que possamos juntos fazer uma prece. Então, se desejar, fechar os olhos, procurando ficar em paz, em harmonia, e elevando o pensamento, vamos agradecer à espiritualidade amiga por mais um encontro em que podemos aprender um pouco mais do que estes irmãos têm a nos ensinar. Que os ensinamentos possam ser úteis para o nosso dia a dia. Desejo muita paz, muita luz, que assim seja. Amados irmãos, que bom estarmos aqui reunidos em mais um Entardecer Espírita. E o nosso tema de hoje, bem interessante, vamos falar sobre a reencarnação, mas a reencarnação como um instrumento da justiça divina. Mas antes de adentrar no tema específico, eu gostaria de trazer algumas reflexões sobre que alternativas encontramos de forma religiosa, filosófica, com relação ao nosso além-túmulo. Ou seja, que alternativas temos para o além-túmulo. Isso é importante a gente poder refletir para que eu possa, sim, justificar a minha exposição, as minhas justificativas com relação à encarnação, à reencarnação, como um instrumento da justiça divina. Então, uma das opções que nós temos, inclusive Kardec aponta isso em O Livro dos Espíritos, principalmente lá na introdução, é além do túmulo, ou seja, após a nossa morte do corpo físico, é o nada. Sim, o nada de acordo com a doutrina materialista. Porque não somos espírito, somos só matéria. E com a morte da matéria e a sua desintegração, não nos resta mais nada. Sim, é a mais pura verdade. Não existe laço de família, não existe negócio de céu, de inferno, de purgatório. Não. Só matéria, porque o materialista não acredita em alma, não acredita em vida após a morte, nem que essa vida seja única. Então, o nada é o que resta para este tipo de crença. Uma outra crença filosófica que vem do panteísmo é que quando morremos, né, em matéria, nós retornamos ao todo universal, ou seja, retornamos a Deus. Isso é a doutrina panteísta. Dele viemos, ou seja, a nossa origem parte dele, e dele voltaremos. Ou seja, essa nossa desintegração é para se reconstituir ao todo universal. Esta é a crença panteísta. Ou seja, nós não somos um indivíduo, não temos individualidade, mas sim somos obra do Criador e ao Criador retornamos. Uma outra, e aí já é mais religiosa, porque acredita na eternidade do espírito, embora não acredite na reencarnação, mas acredita na vida após a morte, ou seja, o espírito como um ser imortal. E esse espírito, dependendo da sua condição aqui na Terra, poderá ir ao céu, ou ao inferno, ou a uma região intermediária chamada de purgatório. Então, esta crença religiosa que a Igreja Católica e outras religiões pregam, ou seja, religiões não reencarnacionistas, fala dessa individualidade, mas com uma fixação definitiva do nosso destino final, de sorte ou azar, conforme nós dirigimos a nossa vida, como nós nos comportamos, tá certo? Então,
as penas aí são eternas. Então vimos 3 crenças, uma sobre o nada, a outra sobre, após a morte, o retorno ao todo universal, ao Criador, e a terceira, que se apresenta, apesar de uma individualidade, fala de penas eternas. E isso como causa pavor, temor para aqueles que estão em vida, que poderiam até, por conta desse temor, deste pavor, ter uma vida mais reta, mas muitos não têm, e já se veem no inferno quando morrerem. De tudo isso que nós estamos até o presente momento falando, o que mais nós tememos é porque com as 3 formas de vida ou de acontecimentos após a morte, ou seja, no além-túmulo, nós nos despedimos dos entes que mais gostamos. Sim, porque na primeira só voltaremos a ser pó. Na segunda, voltamos ao Criador, o panteísmo. E na terceira, se eu for para o inferno e algum parente meu também for para o inferno, podemos até nos encontrar lá. Mas se ele, porventura, eu for para um local e ele para outro, nós nunca mais nos encontraremos. Então, os laços de famílias, eles se extinguem com uma unidade de existência, com uma unicidade da vida. Apesar da sua imortalidade, poderemos, quem sabe, nos encontrarmos se tivermos o mesmo destino, céu, purgatório ou inferno. Mas se os nossos destinos forem diferentes, nunca mais nos encontraremos. É justamente a ruptura absoluta dos laços de família. Mas, ainda, para os não reencarnacionistas, ou seja, aqueles que não acreditam que nós retornamos, e aí eu indico, outro dia eu fiz uma live chamando a ideia da reencarnação na Bíblia. Eu trouxe neste apanhado de passagens bíblicas, tanto do Novo como do Antigo Evangelho, a crença de que vivemos mais de uma vez, que reencarnamos. Essa palavra foi criada por Kardec, onde os judeus e os hebreus acreditavam e chamam-na ainda hoje como ressurreição, de ressurgir, tá certo? Mas você pode assistir essa live que está tanto no YouTube, como aqui no Instagram, como no Spotify, com o título A Ideia da Reencarnação na Bíblia. Então, para os não reencarnacionistas, a sorte da alma se acha terminada por uma única existência. Então, é tão interessante como é que em uma única existência eu posso me tornar um ser celeste, um espírito de luz, um anjo, um santo. É quase que humanamente impossível, porque para se tornar um ser desta envergadura, nós precisamos de muita caminhada, de muita experiência, de muita transformação, né? Então é interessante que eles acreditam que em uma única existência eu posso me tornar de um ser simples e ignorante e me tornar um ser evoluído. E se eu não fiz as melhores escolhas, vou queimar no fogo do inferno. Então, já a doutrina espírita tem um pensamento diferente. A doutrina espírita, igual a outras doutrinas ou religiões orientais, ela é reencarnacionista. Ela acredita que temos uma individualidade e que progredimos indefinidamente conforme cada reencarnação que temos. Ou seja, são oportunidades de aprendizado. É como se nós, como espíritos, vamos amadurecendo espiritualmente falando. Com o longo das reencarnações, ao longo dos anos, dos milênios, nós vamos amadurecendo a semelhança de um aluno que começa no maternal até a sua graduação, ou pós-graduação, ou mestrado, ou doutorado. Porque conforme ele vai crescendo, ele vai adquirindo mais conhecimento, vai tendo mais experiência, mais maturidade, tendo uma outra compreensão de ensinamentos que ele teve no início da sua caminhada escolar.
Assim também somos nós como espírito. Nós temos uma individualidade e esta individualidade progride de forma infinita até se tornar um ser de luz. Nascemos simples e ignorantes, seria aquela fase infantil que somos totalmente dependentes para se alimentar, para se vestir, para o asseio, para o transporte, e vamos progredindo, vamos crescendo, passando pelo engatinhar, pelo andar, pelo falar, pelo aprendizado escolar, pelo aprendizado de vida, até desse ser simples e ignorante se tornar um ser celestial, um ser de luz, um espírito elevado, um santo, um mestre, um guru, um sadhu, um santo, conforme cada crença, né? Então esta é a crença que a doutrina espírita nos mostra, nos apresenta. Jesus já tinha dito que ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E aquelas crenças que não acreditam na reencarnação, acreditam que esse nascer é nascer para Deus, é nascer para o Cristo, é a renovação de seu voto, é o seu batismo. Mas não era disso que Jesus falava, porque ele também diz que há muitas moradas na casa de meu Pai. Em outro momento, num diálogo com Nicodemos, que é muito apropriado, muito propício, oportuno de se falar, inclusive eu sugiro que você procure no YouTube o diálogo de Nicodemos com Jesus do seriado Chosen, Chosen. É belíssimo, muito bem feito, muito bem construído. Onde Nicodemos, um doutor da lei, um professor, acreditava que o renascer de novo, ou nascer de novo, seria voltar ao ventre da mãe. E ele até comenta, mas como se a minha mãe já faleceu? E como um ser adulto poderia voltar ao ventre da mãe daquele jeito? Então Jesus está falando de um outro nascer de novo para poder ver o reino de Deus. E poder ver porque progride, por conta da progressão indefinida do espírito, até se tornar um ser iluminado. Então, é interessante nessa passagem, onde a gente pode ficar se perguntando, e o tema é a reencarnação como instrumento da justiça divina. E aí a gente se pergunta, será uma única existência ou várias existências? A unicidade da vida ou a reencarnação? Como pode se dar a justiça divina, por exemplo? Vamos aqui ser práticos, ser do cotidiano. Imagine uma pessoa que já nasce doente, com uma série de deficiências, sejam fisiológicas, seja motora, ou então social, em condições muito difíceis. E assim, até o seu fim de vida, ela passa por essas dificuldades. Aonde estaria a justiça de Deus se eu pensar em uma unicidade de existência? Eu poderia conceber que Deus é injusto, ou ele é justo para uns, ou ele gosta de uns e não gosta de outros? O Pai, que Jesus tanto nos mostrou como um ser amoroso, piedoso, carinhoso, atencioso, né? Então isso é interessante. Como eu posso conceber isso? Ou então, uma criança que em tenra idade vem a desencarnar. Por quê? Sem nunca ter feito nada de errado. E aí, nessa live que eu fiz sobre a ideia da reencarnação na Bíblia, há um lado de uma interpretação ou de uma versão da Bíblia que vai dizer que a terceira e a quarta geração pagam pelos erros dos pais. E por que não a primeira e a segunda? Já na ideia da reencarnação, é mais lógico ser a terceira e a quarta, porque daria tempo daquele que errou reencarnar. No próprio Antigo Testamento, você vai encontrar que um filho não pode pagar pelos erros dos seus pais. Então, com a reencarnação, a terceira ou quarta geração, depois de 75 ou 100 anos, já é possível aquele espírito que errou reencarnar.
Então, é tão interessante isso, porque aí já começa a se apresentar a justiça divina. Quando nós vamos para o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, um dos maiores capítulos ali que Kardec nos apresenta, porque tem muito a nos ensinar e mostrar que a justiça divina está presente pela reencarnação, quando os espíritos vão dizer que às vezes os problemas que eu esteja passando agora, porque o plantio é livre, já que eu tenho livre-arbítrio, mas a colheita é obrigatória, porque a lei de causa e efeito ela é inexorável, ela vai funcionar. Então, por conta dessa lei, atos, atitudes, comportamentos, palavras que eu esteja hoje fazendo poderão gerar consequências desagradáveis para a minha própria pessoa ou para pessoas que estão próximas a mim. Isso é a lei de causa e efeito funcionando, é a justiça de Deus funcionando. Eu coloco sempre Deus, e aqui eu tenho meu irmão Césio Santiago, do Paradigma Espírita, companheiro de JEP, colega de religiões comparadas, que é um programador. Então Deus criou um grande programa e ele não precisa estar mexendo nesse programa, ele respeita o código-fonte, ele respeita as suas leis criadas. Então ele não vai interferir, mas as coisas que eu faço, ou seja, o meu plantio, consequentemente eu vou ter uma colheita. Então, muitas vezes, coisas que estão me acontecendo hoje são frutos de coisas erradas que eu estou fazendo. Mas às vezes eu nem fiz nada de errado, ou ainda sou tão jovem para poder estar sofrendo vicissitudes nesta vida. E aí os espíritos nos explicam que a justiça divina está se mostrando, porque às vezes atos, coisas que eu fiz, palavras que eu disse, a forma como eu vivi em uma outra ou até outras reencarnações passadas, podem ainda estar gerando consequências, porque as suas consequências foram tantas ou tão pesadas que é difícil para o espírito corrigi-las ou repará-las ou aprendê-las em uma única existência. E aí a semelhança de uma dívida financeira grande demais, eu preciso parcelar. Eu preciso, hipoteticamente, parcelar as minhas faltas para que eu corrija, para que eu repare, para que eu aprenda, às vezes em mais de uma reencarnação. Então, às vezes, os problemas que eu estou passando podem ter sido criados nesta existência, mas também podem ser oriundos de existências anteriores. 1, 2, 3, não importa. Tudo depende do grau da gravidade. Por quê? Porque Jesus nos falou da lei do amor. E a lei do amor é a lei de Deus, onde tudo que eu faça contra a minha pessoa ou contra terceiros, eu terei que reparar, eu terei que expiar, eu terei que corrigir. E essa correção se dá pelo amor, ou se espera que seja pelo amor o aprendizado. Colocando inimigos, espíritos que têm dívidas entre si, aproximando-os dentro de um lar, dentro de uma família, né? Quando eu falo do lado, sobre o mesmo teto, familiares, amigos que se encontram no futuro para que a corrigenda venha. Então, a reencarnação permite que se fortaleça os laços de família, de espíritos que já reencarnaram anteriormente ou espíritos que já se conheciam e pelo afeto também podem se aproximar e também pelo desafeto eles se aproximam para trabalhar o perdão. Tanto é que Jesus, em uma das suas passagens, em uma de suas histórias, ele comenta assim: se você está no templo e você vai até o ofertório para deixar sua oferta, e no caminho você lembra que tem algum irmão que tem algo contra você, deixa o teu dinheiro, a tua oferta ali no cantinho e volta e reconcilia-se com o teu adversário, com o teu inimigo, enquanto vocês estão caminhando juntos, para que depois ele não venha te cobrar do juiz. Ou seja, enquanto nós estamos caminhando junto, é enquanto estamos reencarnados. Depois que você se reconciliar, volta e coloca a tua oferta. Porque quando ele diz, para que depois ele não venha reclamar o juiz, ou seja, esse depois é quando ele desencarna. E aí a justiça divina vai ter que se cumprir. Só que às vezes, nos processos obsessivos, aquele que sofreu os males que o outro causou,
que não houve o perdão ou a reconciliação, não quer esperar a justiça de Deus, não quer esperar a justiça divina e quer fazer a reparação ou a corrigenda ou se vingar com as próprias mãos. Porque ele ainda está com muita raiva, aquilo fica remoendo, voltando, remexendo. Então ele não quer esperar a justiça divina pela próxima reencarnação para que a gente venha em algum papel familiar ou social para que nos encontremos e nos corrigimos, né? Então, com a reencarnação há uma perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados. Daí o estreitamento desses laços de afeição ou até às vezes de não afeição gratuita, porque às vezes eu não sei porquê, mas eu não vou com a cara daquela pessoa. Provavelmente, em uma existência anterior, tivemos alguma intriga. E aí, a justiça divina, por meio da reencarnação, está colocando justamente, nos dando uma oportunidade de nos encontrarmos e se encontrando, se reconciliar. Por quê? Enquanto não nos reconciliarmos, voltaremos outras vezes juntos. Não sei com que papéis. Às vezes dentro de um mesmo lar, às vezes como familiares, ou às vezes como conhecidos que vamos adquirindo ao longo da existência. Mas enquanto a gente não se reconciliar, ainda tiver alguma questão, alguma querela, alguma desavença, e aí por isso que às vezes não me agrada gratuitamente, não sei porquê, nós iremos nos encontrar. E porque a justiça de Deus é o amor, e ele vai procurar sempre nos colocar juntos para que o amor prevaleça. Outra coisa, como eu já disse, a gente nasce simples e ignorante. Isso está no Livro dos Espíritos, é a questão 115. Mas temos ainda nessa mesma questão, os Espíritos colocam que nós temos a capacidade de chegar à perfeição. Seremos um dia anjos, seres iluminados, como Jesus também o é. Jesus não nasceu já naquela condição, porque se tivesse nascido naquela situação, que seria a crença não reencarnacionista, Deus seria ingrato, né? Preterir uns em detrimento de outros, mas a sua justiça é de amor. Então, Jesus também foi um espírito de Jesus, né? Melhor falando. Foi um ser simples, ignorante, que foi evoluindo e por aí foi, até se tornar um ser crístico, um ser celestial. E eu acho isso tão interessante, porque lá no livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, ele comenta que Jesus, junto com outros seres crísticos, se reuniram no Sol para poder definir o planejamento do surgimento da Terra. E se a Terra tem 4,5 bilhões de anos, naquela época, Jesus já era um ser crístico. Então, observe como o tempo não é nada diante da eternidade. O quanto temos que evoluir, o quanto ainda vamos andar, caminhar nessa jornada, o quanto vamos reencarnar e a justiça divina se fazendo presente para que possamos progredir. Podemos evoluir, progredir mais rapidamente. Inclusive no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec traz uma passagem de Jesus, onde ele diz que o caminho que leva ao Pai, que leva a Deus, é largo e reto, mas o homem gosta de caminhos estreitos e tortuosos. Parece que gosta de adrenalina, parece que gosta de aventura, quando poderia ser mais fácil, fluir de forma mais natural. Então, a teoria da reencarnação, ela é conhecida didaticamente como a pedagogia do amor. Ou seja, a proporção que nós progredimos, que nós vamos nos relacionando, nós vamos aprendendo a amar e ser amado. Vamos aprendendo a dar amor, a receber esse amor, a perdoar, a se reconciliar. Então, pelo amor podemos aprender, mas também podemos aprender pela dor. A escolha é só nossa. É mais fácil como? Como é que você gosta de aprender? É sofrendo ou fazendo bem e recebendo bem? Tudo depende das nossas escolhas. Por isso, a reencarnação como instrumento de justiça divina, ela é o reflexo da lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito vai funcionar
sempre inexoravelmente. Se eu não estou satisfeito com a vida que eu estou levando, eu preciso rever o que eu estou fazendo. Sim. Porque a causa que eu dou, ela gera um efeito. Então, por exemplo, uma pessoa que planta sementes de laranja não pode esperar colher tomates. Tem que colher laranjas. Então, se a colheita às quais eu estou fazendo não estou satisfeito, eu tenho que ver a minha origem. E nessa origem se dá pelos meus pensamentos, pelos meus sentimentos, pelas minhas palavras, pelos meus atos. Sim, a forma como eu lido com o outro, a forma como eu lido comigo, a forma como eu penso, tudo isso influencia. Por isso que Deus, na sua justiça, coloca-nos diante de provas e expiações. Provas para que eu aprenda, para que eu vivencie, para que eu experiencie. E com certeza, ainda com a imaturidade, eu vou falhar em algumas provas, eu vou ser reprovado. Mas que estas reprovações nos sirvam de lições, de nos alertar, de nos chamar a atenção para o que é que eu preciso aprender com isso. Algo que não dá errado na minha vida, eu procuro levar a seguinte reflexão: o que é que eu tenho que aprender com isso? Qual é o aprendizado que eu tiro daqui? Aonde eu preciso mudar? E as expiações são as correções, as reparações de falhas que eu cometi, mais graves, mais delituosas, e ao invés de Deus me castigar, Ele pede que eu me arrependa, aprenda para não fazer de novo e repare, ou seja, corrigir o mal que eu fiz a outra pessoa, lhe ajudando, reparando, pagando, não castigando, não, corrigindo, amando, servindo, só isso, nada mais do que isso. Então, pela reencarnação, no mesmo globo, quis ele que os mesmos espíritos, pondo-se novamente em contato, tivessem sejo de reparar os danos recíprocos. Olha que lindo que Kardec fala. Então, quando ele nos coloca dentro de um mesmo lar, próximos por uma questão de convívio pessoal, profissional, educacional, o que for, são espíritos que são familiares aqui não é de sangue, mas que já tiveram outras reencarnações antes. Então, os laços de família no mundo espiritual, mesmo quando eu reencarno, são maiores do que os laços sanguíneos. Tanto na amizade como no desafeto, porque normalmente os desafetos eram muito próximos no passado e a proximidade fez com que um magoasse o outro, um traísse o outro, um chateasse o outro e não houve o perdão, não houve a reconciliação. Desta forma, precisamos nos reencontrar para que possamos nos reconciliarmos. Então, por meio da reencarnação, a justiça divina se mostra, se faz e assim evoluímos com as provas e com as expiações. Então, normalmente, as turbulências, os problemas, as vicissitudes que acontecem, que brotam, que germinam, que nascem, brotam de uma causa, algo que eu fiz no passado ou na vida presente, ou até em vidas passadas. E essa causa há de ser justa, porque Deus é justo. Fiquemos sabendo que nós não vamos ter que fazer nada para corrigir do que não fizemos de errado. Há sempre uma razão. Porque Deus não castiga. Ele não castiga ninguém, ele não pune, não condena, ele não é raivoso. Ele lamenta. Mas a lei de causa e efeito, ela vai funcionar. É inexorável, como eu já disse. Então, as dificuldades da vida não são de duas origens. Ou elas estão na vida presente, coisas que eu estou fazendo agora, ou até repetindo coisas que eu fazia no passado, ou fora dessa vida, ou seja, em existência ou existências anteriores. Então, Yogananda, Paramahansa Yogananda, tem uma frase muito interessante que ele diz assim, ele é indiano, então ele é reencarnacionista, ele diz assim, quando reencarnamos, temos dois objetivos. Pagar as dívidas das vidas passadas, que é a expiação, e procurar não adquirir novas dívidas. Mas ele complementa, o pior é que às vezes eu não pago e ainda adquiro novas dívidas. Então, se eu tomar consciência disso, eu vou ficar mais zeloso, mais atencioso, mais cuidadoso, né?
Então que a gente possa pensar nisso. O Evangelho segundo o Espiritismo tem uma frase que eu acho muito interessante, que diz o seguinte, para a gente concluir: ninguém tem que reparar pelo bem que fez. Não. Eu posso até colher o bem que eu fiz, mas reparar não, porque não fiz errado, e nem pelo mal que não fez. Então vou deixar essa frase para a conclusão. Ninguém tem que reparar pelo bem que fez e nem pelo mal que não fez. Então, meus irmãos, assim eu me despeço dessa temática, a reencarnação como instrumento da justiça divina, para que entendamos que o nosso Pai, nosso Criador, tem um grande amor por cada um de nós. Ele é zeloso, ele é cuidadoso, mas cabe-nos fazer a nossa parte, cabe-nos ouvi-los. Quando eu falo ouvi-los, são os bons espíritos que ele manda como emissários, o nosso espírito protetor, anjo da guarda. Eu preciso estar atento, eu preciso observar as leis de Deus e buscar cumpri-las, segui-las, de uma forma leve, de uma forma agradável, com alegria, com paz, com harmonia, com serenidade, com felicidade. Assim, eu me despeço, esperando que você compreenda o objetivo e a finalidade da reencarnação. E que tenha sido didático quando a gente fez no início o contraponto de outras crenças materialista, panteísta, e a própria religiosidade de acreditar na eternidade da alma, mas não ser reencarnacionista, que estas três não mostram em nenhum momento a justiça de Deus. Já a reencarnação, ela é a comprovação. Ela é de forma filosófica, científica, se comprova até cientificamente, e moral, a oportunidade que Deus nos dá do progresso indefinido em nossas existências. Desejo uma semana de muita paz, de muita luz, de muita harmonia. Fica com Deus, hoje e sempre. Que assim seja. Amém.